Olá, alunos! Dessa vez eu trago aqui para vocês sobre um assunto que eu sei que tem mexido com a cabeça de muitos aí. Quando estive, trabalhando aí na sala de aula a respeito do mesmo, percebi algumas dificuldades a respeito da raiz quadrada. E, é claro, alguns já estranham só o nome, raiz quadrada. Mas não tem nada de tão dificultoso nessa parte de calcularmos a raiz quadrada. E aqui eu vou apresentar para vocês um algoritmo que alguns livros hoje não têm mais trazido, mas eu acredito que se torna muito importante que você tenha aí uma observação a respeito dele. E se você achar por bem que ele é mais simples daquilo que você tem realmente aprendido, pode praticar sem problema nenhum, porque esse algoritmo tanto serve para a raiz quadrada quando ela é exata, quanto também para raízes quadradas aproximadas, ok? E para realmente iniciar melhor, eu coloquei aqui esse QP, que é justamente os quadrados perfeitos, Os primeiros quadrados perfeitos, são infinitos. Então eu coloquei aqui o 1, que é quadrado perfeito, que é o resultado aí de uma multiplicação de um número por ele mesmo. Por exemplo, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9, e assim sucessivamente. Coloquei eles aqui para facilitar esse algoritmo que nós vamos apresentar para vocês sobre raiz quadrada. E aí, como exemplos, vou colocar logo aqui o primeiro. Por exemplo, eu quero calcular a raiz quadrada do número 289. Quero calcular a raiz quadrada disso aqui. Não sei, não está aqui no meio dos quadrados perfeitos que eu coloquei aqui. É claro, vai estar nesse conjunto, mas não está nesse meio. E aí, eu quero ver se de fato isso aí vai ser uma raiz quadrada de um valor, ou seja, vai ser exata ou não. Mas para isso, o que é que diz esse algoritmo? Vamos colocar aqui uma retinha aqui, ó, para nos ajudar, certo? Como se a gente fosse fatorar esse número, mas não é fatoração, ok? E vamos colocar aqui uma outra retinha aqui para estabelecermos como se fosse um quociente desse valor para calcularmos a raiz quadrada dele, ok? Então vamos estabelecer aqui para ficar mais organizadinho. Fez essas retas aí, ok? Então vamos lá. Primeiro, eu separo esse número assim em grupos de 2 em 2, da direita para a esquerda. Ou seja, começa a contar aqui a partir do 9, com 8, forma 89. Então bota um pontinho aqui, ó, entre o 2 e o 8, ou seja, separando o 89 desse 2, certo? E aí começo a partir desse 2, que fica mais simples quando se separa em grupos de 2 em 2, para o número não ficar tão grande. Isso, qualquer que seja o tamanho do número, dá para fazer isso, separando em grupos de 2 em 2. E aí eu pergunto, primeiro, em relação a esse 2 aqui, ó. O 2, ele não tem raiz quadrada exata, concorda? Não, porque realmente não tem aqui o número multiplicado por ele mesmo, que dê 2. Se você observar aqui na lista dos quadrados perfeitos, não aparece o 2. Aparece 2 vezes 2, que é 4. É o outro quadrado perfeito. Então, nesse caso, eu pego o que seja mais próximo, que não passe. Então, é o 1. Observe que 1 vezes 1 é 1. Então, coloco ele aqui, esse 1. Ok? Que deu certo. E aí, 1 vezes 1, eu sei que é 1. Aí, coloco o 1 abaixo do 2. E faço uma subtração, como se eu estivesse fazendo uma divisão. 2 menos 1 dá 1. E aí eu baixo o próximo grupo de 2 algarismos, que aqui está sendo representado por 89. Baixo esse 89. Ao baixar o 89, aí eu observo. Por enquanto eu tenho 1 aqui, como se fosse o quociente. Eu pego, dobro esse valor, sempre multiplico por 2. Ok? Isso faz parte do algoritmo. 1 vezes 2 dá 2. E vou escolher um número que, colocado aqui e multiplicado por ele mesmo, junto com o que já está, lógico,
vai dar mais próximo a 189 ou próximo ou o próprio 189. Se a raiz quadrada for exata, vai dar um número exato. Se não, vai dar um número próximo ao 189. Então, nesse caso, eu vou procurar. Eu sei que para que eu termine em 9, tem dois números que multiplicado por ele mesmo termina em 9. Ó. O 7 vezes 7, que dá 49, e o 3 vezes 3, que dá 9. Então, no caso, eu posso tanto colocar o 3, como posso botar o 7 para testar. Como o número é bem grande, né? Se eu colocar um 3 aqui, vai ficar 23 vezes 3, que dá 69. Olha, não deu. Então, vamos testar o 7 para ver se dá certo. Aí eu tenho 27 vezes 7. 7 vezes 7 dá 49, vai 4. 7 vezes 2 dá 14, com 4, 18. Então, deu certinho, 189. Então, aqui, como o resto é zero, então a divisão, ou desculpe, a raiz quadrada é exata. E esse 7 que deu certo, eu coloco aqui. Então, eu sei que a raiz quadrada de 289 é igual a 17. Ok? Vamos a mais um exemplo, né, para que vocês possam ficar e sintetizar essa parte. Eu vou colocar a raiz, agora eu vou colocar um pouquinho maior, de 3.025. A raiz quadrada de 3.025. Vou colocar aqui também de novo, essa retinha para me auxiliar. E vou colocar outra aqui também, para me dar como se fosse o quociente ou esse resultado. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou começar colocando aqui, separando em grupos de 2. Eu pego 25, né, que tem 2 algarismos, boto um pontinho aqui e deixo o 30 do outro lado. Então, vamos começar perguntando o 30. O 30 é um quadrado perfeito? Não. Mas tem um número quadrado perfeito mais próximo dele, ó, que é o 25. Vocês estão vendo aqui na lista. Então, o 25 é o que chega mais perto. Então, o 25, quem é a raiz de 25? 5. Porque 5 vezes 5 dá 25. Então, coloco o 5 aqui, já como se fosse aqui no quociente. E 5 vezes 5 dá 25. Então, vem o 25 para baixo do 30. E aí, subtraindo aqui, né, eu encontro 5. E eu baixo o outro grupo, certo? Quando é na divisão, a gente baixa um algarismo só. Aqui na radiciação, a gente vai baixar os dois algarismos, que é o 25. Então, vai ficar 525. O que é que eu faço com esse númerozinho aqui, que está à direita? Eu multiplico por 2. E ao multiplicar por 2, no lugar do 5, vou colocar aqui o 10. Aí eu pego um número que multiplicado por ele mesmo venha dar esse 525 ou mais perto dele. Se a raiz for exata, o número vai ser exato. Se não, vai ser aproximado. Se eu colocar, por exemplo, um 5, porque só termina em 5, se eu multiplicar aqui com terminado em 5 também. Então, eu vou colocar um 5. 105 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25. Ó. Vamos multiplicar aqui. 105 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 0, 0. Com mais 2 dá 2. E 5 vezes 1 dá 5. Exatamente o 525. Então, aqui, esse 5 que deu certo, eu subo para cá. Então, a raiz quadrada de 3.025 é exata e nós encontramos como resultado 55. Agora, já que vocês estão aí já vendo as raízes exatas, vamos colocar aqui a raiz de um número que a pessoa diz assim, não, professor, isso aí não tem raiz, não. Por exemplo, raiz quadrada de 10. Gente, se o número for positivo, vai ter raiz. Ou a raiz quadrada vai ser exata ou não, ou aproximada. Mas vai ter raiz, vai. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui, né, novamente
vou fazer uma retinha aqui, ok? E vou fazer outra aqui. E vamos calcular a raiz quadrada de 10. Ah, professor, mas a raiz de 10 tem exata? Vamos ver aqui, vamos observar. Primeiro, eu separo em grupos de 2. Como só tem 2 algarismos, então não vai ter, né, noção nenhuma fazer essa separação em 2. Porém, eu observo já os 2 algarismos que eu tenho aqui, que é formado, né, o número 10. Então, eu observo que o 9 é o que chega mais perto que tem raiz exata, porque o 9 é quadrado perfeito. Foi quadrado perfeito, tem raiz exata, ok? E a raiz de 9 eu sei que é 3, então começa o 3 aqui. 3 vezes 3 dá 9. Então, vamos subtrair aqui, 10 menos 9 dá 1. E agora, professor, não tem números para baixar. Se tivesse grupos de 2 algarismos, eu ia baixar aqui para emendar aqui. Como não tem, o que é que eu faço? Primeiro, eu aumento 2 zeros aqui. Eita, professor, mas a divisão não é só um zero? É, mas aqui não é divisão, aqui é raiz quadrada. Então, aumento 2 zeros e ponho uma vírgula aqui no número que está em cima, para eu continuar a minha raiz. Nesse caso, o que é que eu faço? Lanço esse aqui para cá, multiplicando por 2. Mesma regrinha. 3 vezes 2 dá 6. E vou procurar um número que, multiplicado por ele mesmo, venha dar mais próximo de 100. E aí eu observo, se eu colocar 61 vezes 1, dá o próprio 61. 62 vezes 2 dá 124. Já passa. Então, aqui eu vou colocar um 1 aqui também. 61 vezes 1 é o próprio 61. E subtraindo aqui dá 9, aqui dá 3. Esse 1 não deu certo, ou seja, o que foi mais próximo que não passava do 100. Então, coloco 1 aqui depois dessa vírgula. Então, a raiz quadrada aproximada com uma casa decimal de 10, raiz de 10, é aproximadamente 3,1. Ok, gente? Então, dessa forma, eu posso calcular tanto, né? Eu posso usar esse algoritmo para a raiz quadrada quando ela for exata, no caso da raiz quadrada que nós calculamos de 289, raiz quadrada de 3.025, como também se ela for aproximada. E aí, se eu quiser mais casas decimais, eu coloco 2 zeros aqui depois do 39 e continuo a minha raiz. E é claro, vou pegar esse 3,1 como se fosse 31, multiplico por 2 e continuo a minha radiciação. Mas aqui é só o início para que você realmente possa praticar esse algoritmo, e é um algoritmo válido para você calcular qualquer raiz quadrada, seja ela exata ou aproximada. Deixa aí seus comentários no vídeo, diga o que é que você achou, e se tiver alguma dúvida, coloque também nos comentários. Se quiser que a gente calcule outra raiz quadrada aí, que você ache um número também mais adequado para você, e nós teremos o prazer de apresentar aqui em uma próxima aula, ok? Um abraço do vosso professor FJ e até o nosso próximo encontro.